Meus amados irmãos, José Galvão, servo de Deus, The New Life Mission, mais uma vez aqui falando para vocês. Envio minhas saudações com a paz do Cristo Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, os justos, santos e nascidos de novo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, nos dado por nosso Senhor Jesus Cristo, revelando a justiça de Deus em seu batismo por João Batista, que, com a imposição de mãos, transferiu todos os pecados do mundo para Jesus, os meus pecados, os seus, de nossas vidas inteiras, de Adão até o último homem que nascerá na face desta terra antes do último minuto da volta do Senhor Jesus Cristo. E também em sua morte, onde verteu seu sangue precioso na cruz, porque se quando foi batizado, João Batista, por imposição de mãos, transferiu os nossos pecados para Jesus Cristo, e Jesus que os recebeu imerso nas águas, os lavou. Posteriormente, o Senhor Jesus Cristo nos purifica, a nós que estávamos lavados, somos então purificados totalmente, absolutamente, indubitavelmente, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E Jesus ressuscitou porque Ele é Espírito e Deus. A morte não poderia reter, deter, segurar e manter o próprio Deus morto, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amados, eu estou gravando de casa, não há estúdio, faz muito frio aqui, chove, tem o ruído aí das goteiras aí no telhado, talvez um gatinho do vizinho que passei aqui por um corredor próximo aqui na lateral do muro possa miar, talvez o cachorro do vizinho possa latir. Compreenda, porque é de casa, mas é com amor para todos vocês que assim gravamos. Quando for possível, regresso ao estúdio. Por enquanto, vamos fazendo assim. Queridos, eu queria dizer para vocês algo assim que, experiências que eu vivi, e sabemos que quando estamos evangelizando, distribuindo livros, não são poucas as vezes que recusam quando oferecemos os livros cristãos gratuitos. E, se não estivermos fortalecidos na fé e determinados, podemos esmorecer nessas ocasiões, não é verdade? Então, hoje me veio em mente a lembrança de um fato acontecido ainda na cidade anterior, onde morei antes daqui. Nesta ocasião, eu saí para evangelizar e em uma bolsa eu levava comigo livros para distribuir às pessoas. Até que eu me deparei com um senhor, ele estava sentado num degrau no portão de sua casa, e eu ofereci para ele o livro de número 1. Olha, este livro aqui, ó, o de número 1. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. E quando ofereci este livro para este senhor, ele recusou o livro, alegando que já tinha sua Bíblia para ler. Nesta ocasião, a Bíblia, realmente ele estava lendo sua Bíblia, eu pude observar que ele lia exatamente o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E vendo que ele lia o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, eu pedi que ele abrisse no versículo 26 e lesse em diante, do versículo 26 até o versículo 40. E demonstrei para ele que o eunuco lia e não entendia. E perguntei para este homem se ele estava realmente entendendo tudo que lia em sua própria Bíblia. E como Filipe, me ofereci para ajudar a entender o que lia em sua própria Bíblia sobre o que é ser um nascido de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, se todas as vezes que
ele leu sobre a remissão dos pecados, se ele havia entendido a verdadeira fé que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos e aos discípulos nos idos tempos, nos primórdios, na igreja primitiva. E ele ficou um tanto embaraçado. Ele teve que admitir que não entendia tudo o que lia em sua Bíblia. E como Filipe, eu me coloquei a ajudá-lo. E o convidei a ler Atos dos Apóstolos na própria Bíblia, a partir do versículo 26 até o 40. E faça agora uma pausa aí neste vídeo, pegue sua Bíblia, abra em Atos capítulo 8, versículo 26, e nós vamos ler até o 40. Agora, pensando que você pausou e reiniciou o vídeo, nós vamos ler então Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 40. E eu leio aqui na minha Bíblia, na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. E diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Amados irmãos, nós vamos aqui perceber algo semelhante e eu tenho uma lição aqui. Naquele momento, graças a Deus, eu me encontrava preparado para poder replicar a recusa daquele senhor. Ele não queria receber o livro, alegando que ele tinha sua Bíblia para ler,
como se pudesse dispensar qualquer outro tipo de informação ou ajuda. No entanto, eu disse para ele que, do mesmo modo que o eunuco de Candace também tinha sua Bíblia, também tinha o Antigo Testamento, pois ele estava lendo o profeta Isaías. Porém, ele não entendia. E daqui surgiu o título desta nossa rápida mensagem, que é o seguinte: compreendes o que vens lendo? Como poderei entender se alguém não me explicar? Compreendes o que vens lendo? Como poderei entender se alguém não me explicar? Graças a Deus, aquele senhor com sua Bíblia na mão, que lia e tentava entender e não compreendia tudo, particularmente sobre a remissão dos pecados, sobre nascer de novo em Cristo Jesus, sobre vida eterna, sobre como entrar no reino de Deus, ele tinha alguém que estava perante ele como que o Felipe, pois, tão qual o eunuco não sabia e precisou que alguém ensinasse para ele, eu estava ali para explicar àquele senhor a respeito do Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, da mensagem contida neste livro, um livro do reverendo Paul C. John, um livro que é distribuído gratuitamente em todo o mundo, em 96 idiomas. Olha, eu vou deixar depois na descrição o site onde cada um dos ouvintes deste vídeo poderá solicitar o seu exemplar e o receber gratuitamente. Poderá baixar o e-book, poderá baixar o audiobook, ou poderá pedir impresso. Eu vou enviar pelo correio para você, porque hoje, desde a Coreia do Sul, desde que começou a pandemia, não estamos enviando pelos correios livros impressos desde a Coreia do Sul. Mas você vai encontrar lá no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, você poderá solicitar, pedir. Eu vou enviar pelo correio daqui do Brasil para você, também grátis, tá bom? Não somente este livro, como todos os outros demais livros, num total de 67 livros, com tradução em 96 idiomas, grátis, todos do mesmo autor, o reverendo Paul C. John, que escreve desde a Coreia do Sul. Amados, e estando ali diante daquele senhor, ele pôde se sentir como um eunuco, ou seja, estava lendo, mas não entendia. Graças a Deus, ele tinha Atos 8, eu pude avistar, e graças a Deus estava capacitado e preparado para poder argumentar no próprio texto que ele lia o quanto lhe seria importante receber uma ajuda, e esta ajuda eu entregava para ele neste livro. Ele poderia ler o livro totalmente baseado na palavra escrita de Deus, a Bíblia, e compreender o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Por quê? Aquele senhor cria somente na metade do evangelho, ele cria somente no sangue derramado na cruz por Jesus Cristo, mas ele não sabia absolutamente nada, porque nunca lhe ensinaram, porque também nunca seus olhos perceberam enquanto lia a Bíblia, a importância do batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, a ocasião em que João Batista transfere os pecados do mundo para o Senhor Jesus Cristo, cumprindo um ato de justiça. Por favor, leia em sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 15. O batismo de Jesus não foi porque o Cristo Jesus queria dar um exemplo, deixar um exemplo para todos, mas porque o Cristo Jesus entendeu que ele e João Batista, ambos, cumpririam um ato de justiça para a nossa salvação. Neste ato de justiça, conforme a lei, cumprindo a lei, João Batista, como sacerdote, representante da humanidade, transfere os pecados para o Senhor Jesus Cristo. Os meus, os seus, todos os pecados do mundo, de Adão, o último homem, os pecados de nossas vidas inteiras e os pecados de todos os dias são passados para Jesus, que os recebe, é imerso em águas em seu batismo, ali no Rio Jordão, também chamado Rio da Morte, porque segue e desemboca exatamente no Mar Morto, o Mar do Esquecimento. E Jesus, que recebeu esses pecados, lava os nossos pecados ali,
nas águas do seu batismo no Rio Jordão. E posteriormente, conforme a lei, como é necessário como era necessário e é que o salário do pecado seja pago, então Cristo Jesus pagou o salário do pecado na cruz e com o seu sangue ele nos purifica, nós que já estávamos lavados nesta fé em seu batismo, somos purificados no sangue de sua cruz. O que quero dizer é que o batismo de Jesus e sua morte sangrando na cruz é uma única coisa, é um único ato de justiça. Se Jesus chega à cruz e sangra e morre sem antes ter levado os nossos pecados no batismo, sua morte teria sido em vão. E se o Senhor Jesus Cristo se batizasse, aceitasse, levasse os nossos pecados e posteriormente não fosse pagar o preço e morrer sangrando até a última gota de sangue na cruz, o batismo também teria sido em vão. Graças a Deus eu estava ali para explicar isso daquele homem. E nós conversamos um tempo e eu pude deixar o livro com ele, que aceitou. Quando passei por lá, uma semana depois, ele já tinha lido a metade do livro e me chamou e disse: "Ô Zé Galvão, que bom que você me deu este livro. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Olha, eu li tanto isso aqui e não percebia." E ele disse para mim: "Olha, muito obrigado, porque você também me levou até o Evangelho de João, no capítulo 3, e nós encontramos lá Jesus conversando com Nicodemos, palavras dele agora, e Jesus conversando com Nicodemos que não conseguia entender o que seria nascer de novo, e quando Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. E ele falou para mim: "Zé Galvão, eu nunca tinha percebido e entendido, parece que escamas foram retiradas dos meus olhos e a fé abriu e adentrou o meu coração e daqui não sai mais." E eu falei: "Por que não sai mais?" Ele disse: "Primeiro, porque o próprio Deus que a deu não a vai retirar. Segundo, porque agora realmente o Espírito Santo habita em meu coração. Terceiro, eu estou tão envolvido na graça e no amor de Deus que eu próprio não quero retirar esta fé do meu coração." E eu disse para ele: "Glórias, aleluias, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que tão qual um pouco antes atuou em minha vida, agora atuou em sua vida. Hoje sei que ele continua pregando o verdadeiro evangelho da água e do Espírito, inclusive para os seus irmãos lá na igreja onde ele congrega até hoje." Graças a Deus, não é verdade, irmão? Irmão, irmã, irmãos e irmãs. Queridos, e para nós concluirmos, né, na verdade, não são poucas as vezes que recusam os livros que oferecemos. Eu e você devemos ser como Filipe, prontos a ser usados pelo Espírito Santo para ensinar o verdadeiro evangelho da água e do Espírito e fazer com que as pessoas entendam em suas Bíblias o que estão lendo sobre o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Assim, é lendo e relendo os livros que nos tornaremos mais capacitados e habilitados para o Espírito Santo poder nos usar para ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Deus abençoe a todos. E ainda tenho aqui pelo menos 2 minutos. Olha, o livro em questão, no dia em que eu estive com este senhor, está aqui, é disponível e grátis no site que deixarei na descrição. Além deste precioso livro, tem outro aqui, Deus Purificou as Nossas Transgressões, mesmo autor, Reverendo Paul C. John, também grátis, tá? E eu tenho mais alguns aqui, não estou um total de 67 livros, mas olha, você sabe por que a Epístola aos Hebreus foi escrita? Olha aqui, irmãos, que maravilha de livro. Eu recomendo a todos vocês que leiam, releiam, até que esta mensagem fique entranhada no nosso coração, no nosso DNA, que esta mensagem verdadeira de salvação seja algo em nossas vidas tão precioso que não esqueçamos jamais.
E um outro livro, Sermões para Aqueles que São Nossos Parceiros, ó, volume 1, mesmo autor, Reverendo Paul John, lá da Coreia do Sul. Maravilhosa obra dele. Toda a série de livros do Reverendo Paul John é realmente maravilhosa. Li todos os livros. Faço a revisão desses livros em língua portuguesa. São maravilhosos livros. Agradeço a Deus ter conhecido este verdadeiro evangelho. Um outro livro, volume 1, Nosso Senhor que se torna a justiça de Deus. Vejam, ó, todos eles disponíveis. Além desses aqui que mostrei para vocês, é um total de 60 e tantos livros. Não caberiam aqui na mesa onde me encontro. Olha, também da série de crescimento espiritual, irmãos, o Evangelho de Mateus, volume 3, tá? Eu recomendo a leitura de todos os livros, façam isso. Além de você ganhar almas para Jesus, você, quando está lendo com o acompanhamento de sua Bíblia, a palavra escrita de Deus, você está recebendo pão vivo pão vivo que desceu dos céus. Você estará bebendo a água viva, o Espírito Santo. Sua alma estará sendo alimentada e saciada, e você, assim, recebendo os dons do Espírito Santo, estará sendo capacitado, estará sendo preparado, estará sendo treinado para exercer o ministério de um evangelista que estará fazendo com que as pessoas entendam e compreendam o verdadeiro evangelho. E quando você atuar e esta pessoa receber a mensagem, o coração de Deus se alegrará. Não tenha dúvida disso. Amados, o tempo está esgotando, faltam alguns segundos, o vídeo não pode ser tão longo, então eu envio daqui um abraço forte de coração deste servo de Deus que te ama, Zé Galvão. Lá na descrição você encontrará os sites da nossa missão, você encontrará o meu WhatsApp pessoal para contato. Eu peço que aquele que quer receber o livro impresso pelo correio, que faça contato pelo WhatsApp, tá bom? Sintam-se à vontade para pedirem, para solicitarem e principalmente para receberem a fé verdadeira de salvação do Evangelho da Água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, e conforme Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, particularmente o versículo 15, quando Jesus diz para João Batista que ambos estavam cumprindo um ato de justiça para a nossa salvação. Amém? Que Deus a todos abençoe. Amém.